Tá travada a pauta da tarde. Tudo que avançou, desavança agora. É a emenda mais polêmica da tarde. Vamos lá. Vou fazer a leitura. A vereadora Amanda Gugel, ela adiciona um inciso ao artigo 14 e diz o seguinte: a remuneração do serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros de Natal e ou região metropolitana, vírgula, em base à quilometragem rodada. Só para explicar aos vereadores, antes de cada um defender seu mérito. A Prefeitura de Natal, ela concebeu essa licitação em base no transporte de passageiro. Esta emenda, ela muda a concepção para a quilometragem rodada. Vereadora Amanda, para discutir. Obrigada, senhor presidente. Eu só queria entender por que essa é a emenda mais polêmica e que vai acabar com todo o consenso que foi construído de manhã. Sabe por quê? Porque ao longo de todo esse debate que a gente tem feito aqui, muito tem se falado sobre aquelas linhas que são rentáveis e as linhas que não são rentáveis. Os horários que são rentáveis e os horários que não são rentáveis. Porque não vale a pena para a empresa rodar depois da meia-noite, não vale a pena para a empresa rodar pela madrugada, e é justamente o debate que estava sendo feito aqui antes, quando a gente discutiu o Corujão, quando discutiu o ônibus de hora em hora, quando o vereador Marcos aqui teve uma preocupação de falar em relação aos lotes, que haja uma compensação, uma linha que tem mais passageiros, compensada por uma linha que tenha menos passageiros. Com isso aqui, todo esse debate, ele vai por água abaixo. Por quê? Não vai ter nenhuma empresa que queira crescer o olho naquela linha, porque a linha tem mais passageiro. Ou que despreze outra linha, porque ela tem menos passageiro. Não, essa aqui é a emenda mais razoável que a gente pode ter nesse debate. Inclusive porque, olha, o melhor sistema de transporte público que existe hoje no Brasil, que é o de Curitiba, adota esse modelo de remuneração para as empresas por quilometragem. São Paulo, que é um dos sistemas mais desenvolvidos, com integração de diversos modais, está estudando a possibilidade de remuneração por esta metodologia. Eu pediria a atenção do presidente. Do líder. Porque eu estou apresentando os argumentos. Com prazer, eu estou escutando. Já escutei a senhora a manhã toda. Participei da discussão. Mas eu não argumentei. Não, mas estou aqui escutando. Peço... Tá. Até porque o argumento que foi apresentado pelo governo, para mim, é muito frágil. O que a representante da STTU disse? Disse que os empresários disseram que desse jeito não dá, porque o que foi acordado é que era por tarifa, por passageiro transportado. Só por isso, isso é um argumento técnico? Isso não é argumento técnico, gente. Eu acho que nesse debate aqui a gente tem que separar o que é argumento técnico e o que é argumento jurídico. O que é argumento técnico? Argumento técnico é, por esta metodologia aqui, a prioridade deixa de ser o lucro e passa a ser a oferta do serviço. Simplesmente as empresas elas vão ter o interesse em rodar em que hora for, de manhã, de madrugada, de noite, porque ela não vai estar tendo prejuízo. Ela vai estar por este fundo aqui que está sendo constituído, remunerada pelo simples fato de estar rodando. Suba a gente no ônibus ou não. Certo? A empresa, ela não vai crescer o olho e não vai querer estar se estapeando uma empresa contra outra para atender a uma linha que tenha muita demanda. Isso é um argumento técnico. Qual é o outro argumento técnico?
Curitiba, que é o sistema mais desenvolvido, o melhor do Brasil, ele já adota essa metodologia. São Paulo já está estudando essa possibilidade também. E isso é um argumento técnico. Agora dizer, não, porque a empresa disse que é porque já foi dito que era por passageiro, isso não é técnico, isso é político. É uma decisão política que o governo está fazendo de manter isso daqui. Até porque, e agora eu quero fazer uma pergunta, mais uma vez, ao vereador Júlio Protásio. Porque o vereador da oposição está aqui me atrapalhando. Tá. Eu tenho que escutar todos. Pode ter o seu direito de resposta depois e pode utilizar, inclusive. Então, exato, porque eu quero saber, até agora, todas as emendas que foram apresentadas aqui, que não retiravam o poder do órgão gestor, mas que compartilhavam o poder do órgão gestor com a comissão de fiscalização, que a comissão de fiscalização vai decidir o valor da tarifa junto com o governo, que a comissão de fiscalização vai decidir quando é que altera a tarifa junto com o governo, que a comissão de fiscalização vai decidir trajeto e número de linhas junto com o governo. Foi dito, não, isso nós não queremos porque o poder quem tem é o governo e o governo é quem decide tudo sozinho. Aí agora, por que o governo não quer ter o poder de fiscalizar as linhas e se elas estão realmente sendo executadas da maneira como deve ser, para que possam ser remuneradas? É nessa hora aqui que o governo tem que querer ter o poder. Eu quero ter o poder de fiscalizar e ver se as empresas estão rodando de fato. Eu quero ter o poder de fiscalizar para saber se ela rodou de fato para eu poder remunerar. Essa é a hora do poder. Certo? Então é isso. É uma emenda que vai ter a prioridade, como prioridade a oferta de serviço e não lucro. É uma emenda que viabiliza o transporte noturno. É uma emenda que acaba com disputa entre empresas e desprezo também por linhas que são mais rentáveis e linhas que são menos rentáveis. É uma emenda que está propondo uma metodologia de remuneração que já é utilizada em Curitiba, que está sendo pensada por São Paulo. É a mais razoável do ponto de vista técnico, defendida inclusive pelos técnicos que estavam aqui de manhã, tanto o técnico da UFRN, o professor Rubens, como o técnico do Citoparne, Pedrinho, estavam defendendo essa emenda aqui, e aí eu não entendo porque que nesta hora o governo não quer ter o poder de fiscalizar e de tomar a decisão de remunerar de acordo com o que é justo, de acordo com o que é necessário. Obrigada. Rodo Alves com a palavra. Senhor presidente, muitas das vezes a gente escuta muita coisa. Eu conheço os técnicos da STTU há mais de 25 anos. Aliás, mais de 30 anos. Amigos nossos que entramos junto lá do GEIPOT. E tenho nesses técnicos o maior respeito e consideração. E sei quantos eles são capazes. Sei quanto é o grau de responsabilidade que eles têm com o sistema. Mas muitas das vezes a gente escuta muita coisa por escutar. É verdade. Escutei aqui que em São Paulo, o ônibus coletivo, ele, não sei se eu entendi correto, mas se eu não consegui entender, é que no máximo carrega 20 pessoas. Em pé, né? O vereador é Recife, 20 passageiros em pé apenas. Nenhum mais a porta traseira trava. Se você quiser ir lá, nós vamos dar uma passeada de ônibus. Tudo bem, não vou aqui questionar porque eu não conheço não, sabe? Mas eu não consigo entender a MTU. Eu estive lá há anos atrás, mas eu não sabia dessa informação aí. A MTU. Eu não entendi por que se criou essa polêmica de se colocar para um cálculo tarifário quilômetro rodado. Eu não sei quem é o mentor da Europa, da França, porque Natal não tem capacidade de inserir da sua tarifa quilômetro rodado. Por quê? Porque existe várias planilhas para se calcular a tarifa, a começar pela mão de obra, a depreciação dos ônibus, e aí forma o contexto.
e forma o contexto para o cálculo tarifário. Eu defendo o passageiro transportado porque eu entendo que é mais eficiente, é mais justo para o cidadão que pega o transporte do ali que vem para a cidade. Enfim, e resumindo, quer dizer, se eu transportar, eu pago a quilometragem rodada. E se eu não transportar, o cidadão paga isso também. Então, eu acho que é uma política, na minha concepção, equivocada, por enquanto, que chega aqui. Então, eu recomendo que essa emenda é nociva ao sistema de transporte. E eu voto contra.